Então, bom dia. Então, vamos entrar agora no momento de louvor, com a música Vem, né? Que seja agora um tempo que possamos adorar e estar na presença do Senhor, né? E também aqui como igreja a gente possa fortalecer junto, né? Como irmãos, né? Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Então, a próxima música, né, que possamos nos levantar, né, e cantar Olhos Fixos, né, que os nossos olhos, né, que esteja fixo, né, na presença dele, né, no nosso dia a dia, né, que possamos também estar também com nossos ouvidos, né, atentos também para ouvir a voz dele, né, e vamos estar adorando essa música. Amém. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras,
Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. A próxima música cantaremos Santo para sempre, né? Que ele fala da grandeza, né, de Deus, e também que ele fala que toda a existência, né, ele reconhece Jesus como santo, né? Que só ele tem, né, esse digno, né, de ser louvado, né, e engrandecido, né? Então vamos estar louvando essa música. Tantas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam Santo, toda a criação, Santo, exaltado é
Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim é o Rei dos Reis, Santo. Alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, toda a criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Pode se sentar e vamos entrar num momento de oferta com a música Oferta Viva, né? Que possamos estar agradecendo, né? Por tudo que Deus tem estado essa semana presente nas nossas vidas e ter esse coração grato, né? E vamos estar ofertando. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como
como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Então vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos, Senhor, de louvar, Senhor, estar na tua presença, Senhor, e consagramos, Senhor, essa oferta, Senhor, que, Senhor, possa, Senhor, ser usado, Senhor, com sabedoria, Senhor, para a tua igreja, Senhor, esteja também pelo também para o ministério infantil, pelos jovens, Senhor, todos os recursos, Senhor, e também, Senhor, com a mensagem de hoje, que o Senhor esteja, Senhor, com o pastor, que o Senhor esteja preparando o coração dele, e também o nosso, para receber a tua palavra, Senhor, Pai, que essas palavras, Senhor, nos fortalecem, Senhor, a nossa fé, e, Senhor, esteja também nos fortalecendo o nosso espírito também, Senhor, Pai, que o Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de nós todos os nossos dias, Senhor, Pai, obrigado porque o Senhor tem estado presente nas nossas vidas também, que o Senhor esteja, Senhor, com cada um, e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom dia mais uma vez. Eu tenho rápidos avisos. Antes da gente entrar para a nossa mensagem de hoje, eu queria fazer uma pergunta, né? Tenho poucos casais aqui hoje, mas para quem é casal, vocês gostariam de fazer algum encontro de casais? Em junho, daqui a um mês, aproximadamente, nós teremos o Dia dos Namorados. Eu não sei se você está vivendo a paixão dentro do seu casamento, mas acho que seria uma oportunidade da gente olhar à luz das Escrituras, aquilo que Deus fala acerca da vida de marido e mulher. Então, assim, eu estou anunciando, eu não tenho nada pronto, na verdade eu tenho pensado o que eu posso fazer para servir a igreja. Só que ninguém fala nada, eu não sei qual é a necessidade das pessoas da igreja.
Então, na igreja tem pessoas casadas, na igreja tem pessoas solteiras, na igreja tem um pouco de jovens, tem um pouco de crianças, na igreja tem idosos, tem pessoas mais ou menos como eu. Então, cada um tem uma necessidade. Só que ninguém fala de, eu preciso aprender mais sobre tal coisa. Então, assim, só por pegar a onda aí do Dia dos Namorados, especificamente no Dia dos Namorados eu não estarei presente, mas se houver interesse, né, eu quero coletar uma lista de interesses para quem é casado, e eu sei que não está todo mundo aqui hoje, mas você pode mandar um WhatsApp para o seu amigo que é casado, para sua amiga que é casada, e ver se vocês topariam fazer alguma coisa como um encontro de casais. Não vai ser nada exorbitante, não vai ser uma coisa complexa. Eu quero fazer algo simples, que dá para a gente sentar, conversar, ter um tempo de qualidade juntos e aprender na palavra juntos. Então, se você tem um interesse, você pode me procurar, perguntar como é que pode ser isso, ou o que a gente pode desenvolver, que eu acho que é importante a gente fortalecer também a comunidade dos casais na nossa igreja. O segundo aviso é que nós teremos o encontro da célula nesta sexta-feira, no dia 15, vai ser na casa do César e da Sandra, às 20 horas. Vamos animar porque dia 14 é aniversário da Sandra, certo, Sandra? Dia 14 a Sandra vai comemorar mais uma primavera, e aí no boletim a célula estava marcada dia 22, mas por ocasião do aniversário da Sandra, nós queremos como igreja prestigiá-la, estar junto com ela. Não vai ser exatamente no dia 14, mas no dia 15, e também vai ser o Dia das Mães do Paraguai, né? Nossa, que coisa. Então, gente, todos são convidados a participar. A gente pode até fazer um multiolho na casa da Sandra, cada um leva um pratinho. A gente pode combinar, um pouco de gente leva salgadinho, um pouco leva bolo, outra parte leva alguma bebida. Pode ser assim, Sandra? Para não pesar para vocês, porque a gente não sabe quantas pessoas vão, mas eu vou soltar o comunicado no grupo da igreja. Vamos festar na casa da Sandra, vamos botar a música alta, vamos dançar a noite inteira, brincadeira. Mas todo mundo é convidado. Célula na casa da Sandra. E aí eu quero comunicar também para vocês a minha viagem. Você está voltando? Está voltando sozinho? A minha viagem, eu estarei indo esta noite. Estarei indo esta noite para Marília, interior de São Paulo. É a cidade onde mora o pastor Bolivar. Eu vou por duas razões. A primeira razão é porque nós vamos juntar o nosso grupo de discipulado. Já temos 2 anos de grupo e a gente nunca fez uma reunião presencial entre pastores, que nós fazemos o discipulado, né? Amigos de ministério, amigos de oração, amigos de tempo juntos, né? E aí surgiu uma oportunidade que um deles vai lá para Marília, e aí nós pensamos, vamos juntar todo mundo? Vamos. E aí surgiu essa oportunidade, eu estarei indo para Marília hoje à noite. E aí eu volto, fico lá até quinta-feira, eu saio de lá na quinta, e na sexta-feira eu já estarei de volta aqui em Pedro Juan Cavalheiro. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que eu vou ver algumas coisas relacionadas à minha saúde. Como eu compartilhei com vocês, eu sofro de apneia de sono, eu paro de respirar enquanto eu durmo, e aí eu preciso de um aparelho que eu boto lá enquanto eu durmo, e ele vai empurrar oxigênio para mim enquanto eu estou dormindo. Ele vai fazer esse trabalho que o meu corpo não está fazendo. Aí eu vou ver esse aparelho, eu vou testar o aparelho, eu vou ver quanto vai custar, e aí, se Deus permitir, Deus abençoar, eu vou poder começar a fazer o tratamento para a apneia de sono. Então, por essas duas razões, eu estarei viajando para Marília essa semana. Peço que estejam orando aí por isso. E, sem mais delongas, vamos para o que interessa hoje. Vamos ao que interessa hoje. Acho que meu controle está meio zoado.
Bom, eu quero começar hoje parabenizando as mães aqui presentes. Meus parabéns para vocês pelo dia de vocês. Eu estimo muito no meu coração, porque ser mãe é mais do que um título, ser mãe é um ministério, ser mãe é um chamado de Deus. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus continue dando saúde, dando sabedoria, dando paciência para vocês lidarem no seu dia a dia. E eu quero deixar aqui os meus votos de parabenização para vocês no dia de hoje. Você, mãe que veio, tem uma surpresa guardada para você hoje, então fica até o final do culto, não vai embora. A gente vai fazer um negocinho bem simples, mas de coração. Então, hoje eu quero continuar falando sobre o livro de Juízes, que tem uma história muito interessante de uma mulher chamada Débora. Juízes, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 5. Juízes é o 7º livro da Bíblia, está bem no começo, só você abrir o começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, depois você vai ter Josué e depois você vai ter Juízes. Juízes capítulo 4, versículos de 1 ao 5. Eu farei a leitura rapidamente aqui dos primeiros 5 versículos. Depois da morte de Eude foi o 2º juiz registrado na Bíblia. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Débora, que há um registro incrível aqui no capítulo 4 de Juízes. E só para a gente entender um pouquinho, no livro de Juízes, nós temos 12 pessoas. Vai ter o registro de 12 pessoas que foram levantadas por Deus para libertar, de uma certa forma, a nação de Israel diante de uma situação difícil. 6 dele têm o relato mais completo. São relatos, por exemplo, daquele ciclo que nós falamos, o ciclo da idolatria, desobediência. Aí o povo clama, Deus manda o juiz, Deus liberta o povo, Deus dá paz e descanso para o povo por um período, e aí depois eles voltam para o pecado. Então, tem 6 registros completos da vida do juiz, e Débora é um deles. Débora é a 3ª juíza que é descrito na Bíblia, e os outros 6, são registros menores, que são registros breves, são mais enxugados daquilo que esses juízes fizeram pelo povo de Israel. Então, como mencionei, Débora é a 3ª juíza mencionada na Bíblia, e propositalmente eu quis trazer a história dela hoje, porque é dia das mães. E aí eu quero lembrar vocês que quando vocês lerem o livro de Juízes, não leiam o livro como história, como uma galeria de heróis, isoladamente, como pensando que um não tem nada a ver com o outro, cada herói é uma coisa e o que eu posso aprender com cada herói. Não,
a gente tem que ver o livro de Juízes como um todo, falando justamente sobre a idolatria do povo, sobre a sua teimosia e aquela espiral decadente que a gente comentou do ciclo, daquele ciclo que sempre se repete, mas cada vez que o ciclo repete, ele vai caindo mais para baixo. Isso é o que conta o livro de Juízes. E também o fator principal do livro de Juízes é vocês verem, enxergarem a fidelidade de Deus, apesar da desobediência do povo. Apesar da desobediência do povo, Deus é fiel e cuida da gente. Então, só para vocês lembrarem, o ciclo é esse, que a gente está falando já tem algumas semanas. Começa na idolatria, desobediência, depois opressão por parte dos inimigos, depois o povo clama, Deus levanta o juiz, liberta, eles experimentam paz e descanso, depois, quando o juiz morre, eles voltam para o pecado da idolatria. Vocês lendo o livro de Juízes, isso vai estar acontecendo o tempo todo, E aí hoje, eu quero falar sobre, eu pulei aqui, cadê? Gente, falhou aqui. Bom, o título da nossa mensagem de hoje é sobre... O slide perdeu, gente. O que aconteceu aqui? Bom, eu sei que o slide está lá no fundo. Eu vou até procurar ele aqui. Vocês vão ver que ele está aí. Eu não sei por que eu tirei o slide do começo, mas enfim, está ali. O tema da nossa mensagem de hoje é uma mãe Israel, baseada no capítulo 4 de Juízes. Aí você vai me perguntar, por que uma mãe em Israel? Aí eu convido para você está no capítulo 4, pula para o capítulo 5 de Juízes, capítulo 5 no versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Olha só o que está escrito no versículo 7 do capítulo 5. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei, e levantou-se uma mãe em Israel. Então, baseado neste dito, que Débora foi tida como mãe sobre o povo de Israel, eu quero falar sobre uma mãe em Israel, e eu quero desenvolver esses 3 pontos rapidamente. Uma mãe que lidera o povo de Deus, uma mãe que faz a vontade de Deus, e uma mãe que cumpre o propósito de Deus. Então eu vou voltar lá no comecinho, paciência um pouquinho porque eu recortei o nosso slide lá, foi falha minha. Cadê? Aqui. Pronto. Então primeiro eu vou desenvolver uma mãe que lidera o povo de Deus. Lá no versículo 4 do capítulo 4, está dizendo assim, ó: Débora é uma profetisa, mulher de Lapidote, e liderava Israel naquela época. Então, só para vocês entenderem, a gente percebeu aí que o começo do capítulo, ele começa retratando o ciclo que nós falamos, né, nos versículos de 1 a 3, e aí no capítulo 4 vai falar sobre uma mulher chamada Débora. E aí, também, alguns estudiosos entendem que Débora estar na liderança do povo de Israel era castigo. Eles veem como a liderança feminina de Débora, no período dos juízes, como algo negativo, vamos dizer assim, porque existe uma linha dentro da fé cristã que eles são contra o pastorado e a liderança feminina. E aí eles veem isso da liderança de Débora como juízo de Deus sobre o seu povo. Então eles falam que o povo de Israel, por se comportarem como crianças, eles foram liderados por uma mulher, no sentido assim, ruim da coisa. No entanto, eu vejo o texto de outra maneira. Eu vejo o texto como uma iniciativa de Deus,
porque Débora foi levantada por Deus. E embora o texto não mostre como Débora foi chamada, como isso aconteceu, nós vemos que Débora, ela era aprovada por Deus. E eu particularmente tenho uma leitura positiva quanto à liderança de Débora. Então, isso nos mostra de como Deus valorizou as mulheres desde sempre. Deus amou as mulheres desde sempre. Deus estimou as mulheres desde o começo da história. Foi o ser humano quem distorceu essa coisa aí e semeia a briga entre homens e mulheres. Mas Deus ama e cuida das mulheres, e louvado seja o Senhor por causa disso. E aí, apesar do texto bíblico não falar sobre Débora ter filhos, o texto fala que Débora foi uma mãe, não menciona filhos biológicos, mas fala porque Débora foi como uma mãe de coração, foi uma mãe que serviu o povo, foi uma mãe que cuidou do povo, foi uma mãe que estava disponível para o povo. E aí, um ponto muito forte na passagem, é que primeiro, fala que Débora era esposa de Lapidote, mulher de Lapidote, então era uma mulher casada, era uma mulher que tinha o primeiro ministério, o seu casamento. Além de ser esposa, ela era juíza. Quem que era o juiz? Era o libertador do povo, era uma pessoa que ajudava o povo, que governava ou politicamente, ou militarmente, e aí Débora era líder do povo de Deus. E mais do que líder, juíza do povo de Deus, Débora era profetisa. O que é profetisa? É o feminino de profeta. Quem é profeta é aquele que ouve Deus e que fala as palavras de Deus lá no Antigo Testamento. E é curioso que, como profetisa, ela se relacionava com Deus, ela ouvia a Deus e falava as palavras de Deus. E como juíza, ela ajudava as pessoas. Você lembra disso? Deus e as pessoas. O texto bíblico em Juízes já está ecoando o mandamento mais importante que nós falamos semana passada: amar a Deus e amar as pessoas. E Débora cumpria já com o grande mandamento. Curiosamente, só existem 2 personagens mais que eram como Débora, que eram sacerdotes, que eram juízes e profetas. Quem lembra de Samuel? Vocês lembram da história de Samuel? Samuel era um juiz e Samuel foi um profeta. Moisés também é considerado um juiz, embora Moisés ele veio antes de Juízes, mas ele foi considerado juiz porque ele libertou o povo da escravidão do Egito. E Moisés era profeta porque ele conversava com Deus, ele ouvia Deus e ele anunciava as palavras de Deus para o povo. Isso é muito lindo, porque Moisés representa a lei de Deus, representa os 10 mandamentos. E Samuel representa o início dos profetas. Samuel não é o mais importante dos profetas, mas ele é o início da escola dos profetas no Antigo Testamento. E é muito lindo ver que Deus inclui Débora nessa trinca de unção, nessa trinca. O que é trinca? Quem joga baralho sabe o que é trinca. Quando você tem 3 cartas iguais, você fala trinca. Então, como tem 3 personagens aqui, que é uma cartada no Antigo Testamento, são juízes e profetas, somente os 3. Moisés, Samuel e Débora. Uma mulher foi incluída como juíza e profetisa. Não há mais ninguém no texto bíblico como estes 3. Gente, isso é maravilhoso, porque a gente percebe que Débora não era qualquer líder da nação de Israel. Débora era da mais alta elite da liderança dentro do povo de Israel. E aí no versículo 5, se vocês prestarem atenção, está dizendo, olha só, no capítulo 4, versículo 5, no finalzinho, fala
que Débora sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então aqui um dos ofícios de Débora era que o povo procurava por ela. Resolve meus problemas porque eu estou com dificuldade. Eles procuravam ela para pedir conselhos, para saber tomar decisões. E aí, com tudo isso, você pode perguntar: o que eu tenho a ver com isso? Débora liderava Israel, mas uma mãe lidera o seu lar. E eu pergunto: os seus filhos te procuram para resolver suas questões? Os teus filhos, eles confiam tanto em você, pai e mãe, a ponto deles procurarem vocês para resolver as suas questões? Ou será que os seus filhos não têm essa confiança, porque não sabemos liderar a nossa casa? O texto bíblico fala sobre uma mulher que liderou uma nação, mas nós podemos falar de nós, homens e mulheres, que lideramos o nosso lar, porque a liderança é papel dos pais, a liderança é papel do papai e da mamãe. E o que é liderar? Liderar é servir. Liderar não é você gritar. Liderar não é ver quem fala mais alto. Liderar não é você hostilizar os seus filhos. Liderar é servir. Débora servia as pessoas. Débora ajudava as pessoas. E você, como você tem servido aos seus filhos? Como você tem ajudado os seus filhos nos caminhos do Senhor, na sua vida diária? E não só para os pais, os filhos também devem servir aos pais. Filhos, vocês devem ajudar seus pais. Ajuda com o que o pai e a mãe pedem. Ajuda com aquilo que é solicitado dentro de casa. Porque quando todos nós obedecemos a palavra de Deus, o nosso lar é abençoado. Se o pai não lidera, e a mãe não lidera, mas o filho obedece, o lar não tem saúde. Se o filho obedece, mas o pai e a mãe não lideram, o lar também não tem saúde. Todos nós precisamos cumprir com o nosso papel. E a liderança é servir, a liderança é ser exemplo, a liderança é ser alguém confiável. Confiável. E assim como Débora servia as pessoas, nós temos um exemplo de liderança que foi o de Jesus. O que Jesus fez? Jesus serviu. Jesus foi servo. Jesus era o Rei dos Reis. Jesus era o Todo-Poderoso. E ele disse: eu não vim para ser servido. Mateus 20, 28. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Débora foi mãe e líder, porque era liderada pelo próprio Deus, tal como Jesus era liderado pelo Pai. Jesus também foi liderado por Deus. E hoje Deus nos chama para que nós exerçamos uma liderança saudável. E como que nós vamos ser líderes saudáveis? Sendo liderados por Deus. Você não precisa de um ser humano para liderar você. Agora aqui entra um conceito de interdependência que nós falamos no discipulado. Por um lado, você tem que depender de pessoas que te ajudam na caminhada. Você não deve ser autossuficiente. Mas por outro lado, primordialmente, você tem que ser liderado por Deus, por Jesus. Jesus é o bom pastor. Mas aí as pessoas, elas nos ajudam a sermos liderados por Jesus. Nós não devemos ultimamente depender de pessoas, mas devemos confiar a nossa vida para que pessoas possam caminhar junto com a gente e a gente seja liderado por Jesus, e assim nós poderemos exercer uma liderança como Débora, uma mãe que liderou o povo de Israel.
Segunda coisa que eu quero falar hoje é sobre uma mãe que faz a vontade de Deus. Os versículos 4 a 6, olha só comigo. Dos versículos 6 ao 10. Olha só o que diz o texto. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abionão, de Quedes em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. E respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Nas mãos de uma mulher. Aqui tem 2 detalhes que eu quero que vocês observem. O primeiro detalhe é que Débora não agia por vontade própria. Débora não fazia o que ela queria, mas Débora falava as palavras de Deus. Quando ela mandou chamar Baraque, ela não falou o que ela achava, mas ela trouxe a palavra de Deus. Ela trouxe a orientação do Senhor e ela trouxe a esperança da vitória que Deus daria ao povo de Israel. E outro detalhe importante que eu quero que vocês vejam é que Baraque confiou que Débora era a voz de Deus para o povo. Baraque confiou que Débora era uma mulher de oração, que se relacionava com Deus, ela ouvia a Deus e o principal, ela obedecia ao Senhor. Então quando ele fala: eu só for se você for junto, não era porque Baraque estava com medo, que ele achou que ele ia perder a guerra. Mas Baraque fala isso porque ele confia na liderança de Débora, e ele quer Débora como voz de Deus para a nação de Israel, e ele no comando do exército. O curioso é que aqui, nem Débora e nem Baraque tiveram dificuldades em dividir o palco com o outro. Os dois serviram juntos. Os dois tinham o propósito de fazer a vontade de Deus, que era o quê? Libertar o povo, era salvar o povo das mãos do rei cananeu. E Débora não desprezou o pedido de Baraque, mas ela atendeu e ela foi junto. E ela disse: a honra não será tua, a honra não será minha, a honra será do Senhor. E aí ele fala: porque Deus entregará o rei cananeu nas mãos de uma mulher. Guarda isso. Ele fala que Deus entregaria o homem nas mãos de uma mulher. E o curioso é que Baraque não era filho de Débora, Baraque não era marido de Débora, Baraque era simplesmente alguém que estava no círculo de amizade de Débora. Isso nos mostra que nós podemos exercer influência para toda a sociedade, não somente na nossa casa. Às vezes a gente acha que ser cristão é só dentro de casa e na igreja, mas a gente pode influenciar pessoas em todos os ambientes da nossa vida. Que a gente possa aprender com Débora. E fazer a vontade de Deus não é tomar o lugar do outro e querer resolver tudo. Fazer a vontade de Deus é querer formar o caráter de Cristo nas pessoas. Em um momento de dúvida, Débora se preocupou em que Baraque agisse conforme a vontade de Deus. E a nossa influência sobre as pessoas não é querer resolver os problemas dos outros. A nossa influência deve ser querer formar Cristo no coração das pessoas. No coração das pessoas. Dizer: eu estou contigo, vamos juntos, vamos lá, é muito mais valioso do que você amedrontar uma pessoa.
Como você costuma falar quando alguém está com dúvida? Você é burro, você não presta, você não sabe fazer as coisas direito, eu que faço tudo nessa casa. E se você mudasse o como você fala? Como eu posso te ajudar para que a gente possa melhorar isso? Como eu posso te ajudar nas suas dificuldades? As palavras de Débora fizeram toda a diferença. Para que a libertação do povo acontecesse, ela não desprezou Baraque nas suas dificuldades. Ela soube dialogar, ela soube conversar. E aqui, a maior lição, lógico, abrindo parênteses, né? Abrindo parênteses. O erro precisa ser confrontado. Nós precisamos confrontar quando as coisas estão erradas. Mas a gente precisa saber como falar. Precisamos falar a verdade em amor. O amor transforma. Quando você é hostil e violento, ou você grita, não vai gerar mudança, só vai gerar mais conflito e confusão. Mas quando você lida com amor, existe transformação. E a lição mais importante que nós aprendemos neste trecho da mensagem é que a liderança saudável, ela é compartilhada. Baraque não liderou sem Débora e Débora não liderou sem Baraque. Débora era a voz de Deus para o povo. Débora era a cabeça, era a sabedoria. Débora era o relacionamento. Baraque era o braço forte, era o comandante do exército. Ele não fez as duas coisas sozinho e Débora não falou para ele: seu frouxo, deixa que eu vou lá, já que você não quer ir. Não, eu vou com você, vamos junto, vamos trabalhar junto. Então uma liderança saudável é quando nós compartilhamos, quando nós andamos juntos. A sua casa precisa de papai e de mamãe. Infelizmente alguns lares não têm um dos dois. Mas você tem Jesus. Aqueles que lideram sozinhos têm Jesus na carência de outras pessoas. Isso serve para a igreja também. A Igreja Metodista Livre, Concílio Niquei, Igreja de Amambai e as demais igrejas, nós não lideramos sozinhos. Pastor não toma decisões sozinho. Pastor não é dono de igreja, pastor é servo da igreja. O dia em que esta igreja tiver o pastor tomando decisão sozinho, vocês podem procurar outra igreja. Porque uma liderança isolada, ela é disfuncional. Uma liderança isolada, ela adoece a igreja. E uma liderança isolada também adoece o lar. Se tem papai e mamãe em casa, papai e mamãe, compartilhem a liderança. Ah, mas o homem é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Sim, mas isso não exime você, mãe, mulher, de liderar como Jesus também liderou dentro da sua casa. Há uma liderança compartilhada. Compartilhada. Tomar decisões juntos, fazer acordos, fazer alianças. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Que a gente consiga aprender a não liderar sozinhos. Não permita que as pessoas liderem sozinho, nem o lar e nem a igreja. Será que vai pegar? Nossa, foi longe. Pode ir lá na frente. Ai, meu Deus. Aqui, ó, aperta aqui embaixo. Ah, isso aí. Esse botão. Vamos lá para não perder o foco.
Então, liderança compartilhada. Por que deve ser compartilhada? Para encerrar esse ponto, porque nem Jesus liderou sozinho. Jesus liderava com o Pai e Jesus permitia que as pessoas ajudassem ele. Vocês lembram da história do menino que levou os 5 pães e os 2 peixes? Jesus recebeu ajuda. Então, se Jesus não liderou sozinho, eu e você também não precisamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça. E a última coisa que eu quero desenvolver rapidamente hoje é sobre uma mãe que cumpre o propósito de Deus. Versículo 23 fala que naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Eu não vou ler toda a passagem aqui, não vou ler toda a história com vocês, porque ela é um pouco comprida. Depois vocês podem ler o texto em casa, mas eu vou fazer um breve resumo para vocês. Olha só, tinha um homem chamado Eber, isso é um paralelo da história. Ele vai acampar ali perto de onde eles estavam. Sísera, que é o comandante do exército inimigo, ele é informado sobre Baraque, sobre o aliado de Débora. E aí ele reúne o seu exército. E aí Israel ataca e derrota os cananeus com a liderança de Débora e de Baraque. Aí Sísera, que é o comandante do exército do inimigo, ele foge a pé. E ele vai até o acampamento de Eber, que é esse homem que está no começo aí. E aí Sísera encontra a esposa de Eber, chamada Jael. E aí ele entra na tenda. E aí Jael acolhe ele. E por que esse ponto da história é inusitado? Porque uma mulher só convidava um homem para entrar na sua tenda para ter um encontro sexual com ele. Mas no momento de guerra, o homem entrou e ele foi lá, pediu água e ele dormiu. E a mulher foi amigável com ele. Jael foi amigável com ele e falou: não, descansa aí, fica à vontade. Mas aí, enquanto o homem dormiu, num sono profundo, ela pegou uma estaca da tenda e martelou a estaca na têmpora de Jael. O que é têmpora? É testa. Ela meteu uma estaca de tenda na testa de Sísera e matou o homem ali mesmo. Engraçado que ela falou: pode vir, vem cá, descansa aí. E ela matou o homem, matou o comandante do exército. O texto é difícil, o texto é violento, o texto tem suas nuances, mas a Bíblia não romantiza o povo de Deus, não romantiza o pecado do povo de Deus, e a Bíblia nunca romantizou os nossos pecados. Aí você pode perguntar: era da vontade de Deus esmagar o crânio de um homem? A gente pode fazer essas perguntas. Não é proibido imaginar cenários, questionar coisas, para que a gente possa aprender. Mas, se você ir lá no capítulo 5 de novo, vai lá no capítulo 5 comigo, leia o versículo 30. Olha só, capítulo 5 de Juízes, versículo 30, olha só o que está falando. Estarão achando e repartindo os despojos, 1 ou 2 moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Sísera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Você pode falar: o que é isso? O texto está dizendo que Sísera abusava das mulheres de Israel. Ele pegava meninas inocentes e ele abusava delas. É difícil? É muito difícil. Mas aí Deus permitiu que uma mulher matasse esse homem por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. E nós vemos um Deus cuidando dos oprimidos, cuidando das pessoas inocentes, cuidando, assim, infelizmente permitiu,
Mas a vingança veio e esse homem foi morto nas mãos de uma mulher chamada Jael, no contexto dessa história. Vocês lembram que Débora profetizou que Sísera seria entregue nas mãos de uma mulher? Sísera não foi entregue nas mãos de Débora, foi entregada nas mãos de Jael, que era a esposa de Éber, que estava ali no acampamento próximo onde estava acontecendo a guerra, e foi assim que o nome de Deus foi glorificado. E ainda no capítulo 5, versículo 24, olha só o que diz o versículo 24 do capítulo 5: que seja Jael a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Você já ouviu essa canção em algum lugar alguma vez? Essa música é o Cântico de Maria. Se você for lá em Lucas capítulo 1, no versículo 42, se não me engano, Lucas capítulo 1, versículo 42, você vai ver Isabel dizendo: Maria, bendita tu és entre todas as mulheres. E no Velho Testamento, esse cântico já entoava nos lábios de Débora, dizendo: Jael, bendita tu és entre todas as mulheres, assim como Maria, a mãe de Jesus. Por que existe essa ligação? Porque o texto não é somente sobre uma mulher que libertou o povo de um povo. O texto é sobre uma redenção espiritual que haveria de vir. Uma mulher daria luz ao juiz eterno, ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aqui não é para a gente adorar Jael e não é para a gente adorar Maria. Se você quer adorar um dos dois, você tem que adorar as duas. O texto está dizendo sobre mulheres que foram usadas por Deus. Mulheres que foram usadas por Deus. Maria não matou ninguém. Jael matou. Jael trouxe uma libertação temporária. Jael trouxe uma libertação que foi do momento. Mas Maria, ela gerou o homem, que era Deus, que era eterno, que nos salvou eternamente dos nossos pecados. Louvado seja Deus, porque Ele cuida de nós o tempo todo, Ele cuidou da história e Ele continua cuidando da minha vida e da sua. O texto reafirma a soberania de Deus. O que é soberania de Deus? É que Deus está no controle de tudo e de todos. Ele tem um propósito e esse propósito será cumprido, queira você ou não, Deus vai cumprir o seu propósito. A nossa obediência vai determinar se nós seremos participantes ou se seremos espectadores dos propósitos de Deus. O propósito de Deus vai acontecer. Você quer estar lá dentro ou você vai ficar de fora? Eu quero estar lá dentro. Por isso eu estou obedecendo. E você? Deus é Senhor sobre sua vida. Deus é Senhor sobre a sua família. Deus é Senhor sobre a sua igreja e sobre todos. E no meio desse caminho, Deus escolhe algumas coisas e Ele permite outras coisas. Louvado seja Deus por isso também. E hoje nós vimos, para fechar, sobre esse tempo, uma mãe Israel, baseado em Juízes 4, uma mãe que lidera o povo de Deus, uma mãe que faz a vontade de Deus e uma mãe que cumpre o propósito de Deus. E o propósito de Deus foi cumprido tanto na libertação temporária através dos juízes, como na libertação eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. O texto, no capítulo 5, no último versículo, vai falar que Israel experimentou 40 anos de paz. 40 anos de paz. Jesus pode te dar a eternidade em paz. Jesus pode te dar
toda a eternidade na sua presença. E você? Qual a sua dificuldade de ser liderado por Deus? É curioso que a palavra de Deus conta a história de uma mulher que liderou um povo, mas isso ensina sobre a nossa vida diária. Isso ensina sobre a nossa entrega a Deus, sobre a fidelidade de Deus e sobre os cuidados de Deus sobre a nossa vida. Qual tem sido a sua dificuldade para dividir a sua vida e o seu serviço com alguém? Lembrando que a liderança sempre deve ser compartilhada, a fim de que o propósito de Deus se cumpra. Qual tem sido a sua dificuldade? Que Deus possa sondar o seu coração, que Deus possa olhar para você hoje, e você possa conhecer o que está dentro de você. Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar esse momento. E quando nós obedecemos e quando nós aplicamos estes princípios na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, em todos os ambientes da sociedade, nós experimentaremos a paz de Deus que excede o entendimento. Uma paz de Deus que a gente não consegue explicar. Uma paz de Deus que só Ele sabe colocar dentro do nosso coração. Que Deus seja exaltado. E nós vamos agradecer a Ele e pedir para que Ele possa sondar o nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos porque é um dia de celebrarmos as nossas mães aqui presentes. É o dia de nós lembrarmos daquela pessoa que um dia nos concebeu a vida. Lembrar que nós temos um lar, que nós temos uma família. E também tem aqueles que não têm, para que a gente se compadeça deles, para que a gente ore por eles, para que a gente chore com eles. Mas é um dia que, apesar de tudo, nós podemos ser consolados pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor chegue ao coração dos filhos que estão longe das suas mães. E o Teu Espírito Santo chegue àquelas mães que estão longe dos seus filhos, ou as mães que não têm mais filho, ou os filhos que não têm mais a sua mãe. Que o Senhor abençoe, que o Senhor console, que o Senhor conforte. E hoje é dia também do Teu Espírito Santo chegar para aquelas mães que estão sozinhas, que lideram sozinhas, que por algum motivo não têm mais o seu par para dividir este fardo, esta carga, este ministério. Que o Senhor alcance com consolo, com força, com bom ânimo, assim como o Senhor deu bom ânimo a Débora. Que essas mulheres sejam levantadas e encorajadas pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E oro pelos pais também, os pais que lideram sozinhos, não somente as mulheres, mas os homens também, porque sabemos que uma liderança isolada, ela é doente, ela é um potencial perigoso, porque cada um tem o seu papel, mas hoje pedimos para que o Senhor nos ajude com tudo aquilo que é disfuncional, porque acima de qualquer libertador humano, acima de qualquer ajudador humano, nós temos o Deus eterno e todo-poderoso. Oramos pela Tua presença em nossas vidas. Oramos para que o Teu poder e a Tua mão se estenda a todas as famílias aqui presentes e que o Senhor nos ajude, conforme a Tua graça, conforme a Tua palavra. Nos ajude a olhar a Débora como uma mãe que liderou o povo de Deus, a uma mãe que fez a vontade de Deus e a uma mãe que cumpriu o propósito de Deus. Nos ajude a ser como essa mãe, não somente pelo ofício de mãe, mas também pelo ofício de sermos filhos de Deus neste mundo.
que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê essa força que nós precisamos e que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos dê força, nos levante e o Teu nome seja glorificado. Nos ajude nas dificuldades, nos ajude com o que nós precisamos e que possamos celebrar as coisas boas que o Senhor nos deu, desfrutando da Tua graça na nossa vida, assim como este sol que veio para aquecer estes dias tão frios. Assim seja a Tua presença em nós, aquecendo o coração, trazendo essa paz que excede o entendimento, guardando o coração e a mente dos meus irmãos aqui presentes por mais uma semana, por mais um tempo, por mais um ciclo, que não seja um ciclo de pecado, e não seja um ciclo de indiferença para com o Senhor, mas seja um ciclo de amor, seja um ciclo de unção da Tua presença, e seja um ciclo de glorificar o Teu santo nome. Oramos agradecendo por esse tempo, abençoa as mães aqui presentes, que elas sintam abraçadas, que elas sintam amor, que elas sintam o Teu carinho e o carinho desta igreja também, e que assim possamos expressar a Tua glória nesta comunidade. E por tudo nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a presença do Espírito Santo seja com você hoje e para sempre. Amém e amém.